Estamos tratando sobre o milênio e na aula passada falamos sobre a chamada primeira ressurreição. Na aula de hoje aprenderemos sobre a chamada segunda morte e o sacerdócio dos crentes no céu. Apocalipse 20, versículo 6 diz assim: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Essa expressão bem-aventurado quer dizer feliz, satisfeito, realizado. O apóstolo João está dizendo que aquele que participa da primeira ressurreição, isto é, aquele que crê em Jesus como Salvador, é bem-aventurado. E esta bem-aventurança é a quinta de uma série de bem-aventuranças que são citadas no Apocalipse. Veja só, em Apocalipse 1, versículo 3, temos a primeira bem-aventurança do livro. Diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Ou seja, feliz é aquele que tem a oportunidade de ler e ouvir o que está escrito no Apocalipse. Por quê? Porque vai se preparar melhor para os tempos do fim. A segunda bem-aventurança está em Apocalipse 14, versículo 13. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Sim, felizes são aqueles que morrem fisicamente em Deus, isto é, em comunhão com Deus, porque para estes a morte é apenas um fechar e abrir de olhos. Morrem aqui neste mundo para viverem no céu. A terceira bem-aventurança está em Apocalipse 16, versículo 15. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Em outras palavras, feliz é aquele que tem cuidado com a sua vida espiritual, pois é essa preocupação que o fará permanecer no caminho de Deus e garantir todas as promessas que são feitas no livro do Apocalipse. A quarta bem-aventurança está em Apocalipse 19, versículo 9. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. São estas as verdadeiras palavras de Deus. Lembra que eu falei sobre a ceia das bodas do Cordeiro? Pois é, felizes são aqueles que vão estar à mesa com Cristo e os demais crentes, quando todos nos encontrarmos de novo. Que alegria! A quinta bem-aventurança está em Apocalipse 20, versículo 6, justamente o texto de hoje, que diz: Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Como eu já falei, aquele que crê em Jesus como Salvador. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Daqui a pouco veremos o que é exatamente a segunda morte. A sexta bem-aventurança está em Apocalipse 22, 7. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Como assim? Feliz é aquele que leva a profecia de Apocalipse a sério. Com certeza eu não preciso argumentar a respeito disso, não é verdade? Por fim, a última bem-aventurança está em Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Felizes são aqueles que entendem que só o sangue de Jesus purifica de todo pecado. Não são méritos humanos que vão nos levar para o céu, não, mas o fato de Cristo ter morrido por nós, no nosso lugar, na cruz do Calvário. Veja só, são 7 bem-aventuranças mencionadas. Por que 7? Porque o 7 é um número que aponta para completude, totalidade. É como se João estivesse dizendo o seguinte: toda a felicidade se resume nessas bem-aventuranças aqui. Ah, professor, mas aí não foi citada fama, não foi citado o poder, o status. Pois é, veja como os valores de Deus são completamente diferentes
dos valores do mundo. Note que o versículo diz assim: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Por que isso? Porque santo aqui, nesse versículo, é aquele que goza judicialmente da santidade de Cristo. Como assim? Diante do tribunal de Deus, nós usufruímos da santidade de Cristo, como se fosse nossa santidade. Isso devido ao fato de que a santidade de Cristo foi creditada na nossa conta. Ela foi imputada ao crente. É justamente essa santidade de Jesus que nos permite ir imediatamente para o céu, assim que morremos neste mundo. Com Jesus, o nosso velho homem é derrotado e somos recebidos em nossa morte física por aqueles irmãos que morreram antes de nós. É bom repetir nesse momento que a primeira ressurreição, como eu já ensinei, se refere à vida espiritual que os mortos espirituais recebem de Deus, conforme Efésios 2:1. Quando uma pessoa crê em Jesus como Salvador, ela passa por essa primeira ressurreição. Perceba que a primeira ressurreição é concedida apenas aos eleitos de Deus para a salvação destes. Primeira ressurreição é nova vida em Jesus, é ser regenerado pelo Espírito Santo, é procurar viver para a glória de Cristo, é algo que está ao alcance de todo aquele que invoca a Jesus para a sua salvação. E o versículo continua: os que têm parte na primeira ressurreição, sobre esses a segunda morte não tem autoridade. Professor, mas o que é a segunda morte? O próprio livro de Apocalipse explica. Em Apocalipse 20, versículo 14, é o lago de fogo, popularmente chamado inferno final. Ora, é óbvio que o crente, aquele que participou da primeira ressurreição, está imunizado contra a segunda morte. É impossível que ele vá para o lago de fogo. Então, temos aprendido o que até agora? Primeira ressurreição, vida espiritual recebida ao crer em Cristo como Salvador. Segunda morte, o lago de fogo, o inferno final, aquele para o qual será lançado todo indivíduo que não creu em Cristo imediatamente após o juízo final. Fique tranquilo, meu irmão, minha irmã, o lago de fogo não tem poder sobre os que creram em Jesus. Professor, eu achei que a segunda morte em Apocalipse 20 fosse a morte física, porque nós já estávamos mortos espiritualmente. Então, para mim, primeira morte é a morte espiritual, segunda morte, a morte física. Sim, faz sentido, mas lembre-se o que eu acabei de dizer. O próprio livro do Apocalipse esclarece: a segunda morte é o lago de fogo. Além disso, pense comigo, o texto diz que a segunda morte não tem autoridade sobre os que participaram da primeira ressurreição. Em outras palavras, ela não atinge os crentes. Já a morte física, dessa, normalmente ninguém escapa, nem crente, nem não crente. Tanto é verdade que os únicos que não passaram e não passarão pela morte física são Enoque, lá em Gênesis 5, diz que ele foi arrebatado por Deus, portanto, não passou pela morte física. Elias, pois em 2 Reis diz que ele subiu ao céu em um carro de fogo, logo também não passou pela morte física. E, por fim, os crentes que estiverem vivos por ocasião da segunda vinda de Cristo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, é ensinado que esses crentes vivos, quando Jesus voltar, eles nem mesmo passarão pela morte física. Eles escaparão dela. Isso tudo é suficiente para entendermos que a segunda morte não diz respeito à morte física, não. É como o Apocalipse ensina. A segunda morte é o lago de fogo. E o versículo continua: serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele
os 1000 anos. Por que que o texto diz isso? Porque os sacerdotes no Antigo Testamento, eles tinham acesso direto a Deus, justamente porque eram os intermediários entre os homens e Deus. Então, no milênio, durante a era da igreja, os crentes que já morreram estão lá no céu como sacerdotes de Deus e de Cristo, reinando com Jesus, e são chamados sacerdotes justamente por terem acesso direto a Deus e a Cristo, como os sacerdotes do Antigo Testamento. Além disso, já vimos, estudando o milênio, que também estão reinando com Jesus. De fato, durante toda a era da igreja, o período entre a primeira e a segunda vindas de nosso Senhor, todo aquele que morre em Jesus está no céu reinando com ele. Para resumir, podemos dizer que hoje aprendemos que aqueles que não creem em Jesus como Salvador têm pela frente, após o juízo final, o lago de fogo. Que coisa horrível e triste. Por outro lado, os que receberam a Jesus como Salvador terão acesso direto a Ele e também reinarão com Ele durante toda a era da igreja.